Olá pessoal, Eduardo Correia, aqui com mais um vídeo. Esse vídeo específico aqui eu vou falar sobre o curso de combate com faca. É um tema onde eu exploro muito no meu canal. Sou suspeito em falar sobre isso porque eu sou colecionador de lâminas de faca, né? Tanto faca rígida como as flexíveis, né? As dobráveis, que são os canivetes. Então, além de colecionador, eu utilizo bastante, né, as facas em serviços e no dia a dia. Como o meu EDC, eu sempre tenho uma lâmina comigo, sempre tenho uma lâmina comigo. E diversas vezes eu pude utilizar e lograr êxito em algumas situações, algumas missões. E isso vem comigo desde muito tempo. Já carrego essa filosofia de vida já há algum tempo, né? Eu tenho lâmina no meu carro, que fica o tempo todo no carro. Eu tenho lâmina que fica na minha bolsa de serviço, quando eu vou dia a dia, bolsa normal, paisana, dia a dia. Eu tenho lâmina também na bolsa de serviço, quando eu estou em missões ou estou em segurança, alguma coisa assim já operacional, né? Existem outras lâminas para isso. Por que eu venho mencionar isso aqui, enfatizar esse detalhe aqui sobre facas? Eu quero mostrar para vocês algumas diferenças aqui, pelo que eu tenho, algumas diferenças, por que eu tenho, por que eu troquei, por que eu adquiri os modelos, né? E chamar a atenção dos senhores para o nosso curso que é o combate com faca. Meu primeiro contato com lâmina foi com 13 anos de idade. Meu pai me deu um canivetezinho. Esse canivete era de Nossa Senhora de Aparecida, pequenininho. E foi o primeiro canivete que eu tive. E ele peguei amor ali, não sei porquê, a lâmina, a essa conduta de você utilizar sempre uma lâmina com você ali. E com 13 anos de idade eu sempre tive capacidade de discernimento de não fazer besteira, né? Nosso país, infelizmente, a criminalidade está bem forte. E algumas situações que ocorreram com o uso de lâmina, né, para cometer crime. E aí saíram alguns decretos, algumas leis proibindo a utilização de faca. Aqui, como sempre, é assim, né? O errado é a pessoa comum, a pessoa de bem é errada, é ela que paga, né? E eu trabalho no centro da cidade, do Rio de Janeiro. Eu canso de ver moradores de rua portando facas serrilhadas, aquela faca de pão serrilhada que é perigosíssima. Inclusive, eu gosto muito para trabalhos em veículo, em serviços em geral, eu gosto muito daquela faquinha serrilhada, né, de pão. Então, pessoal, o que acontece? Vim chamar a atenção dos senhores sobre a questão da faca, porque a faca ela é uma ferramenta de trabalho muito antiga. E ela tem feito o que? A faca ela tem modificado a vida do ser humano. Então, o ser humano, desde que o ser humano foi lá, pegou a pedra, lascou a pedra e usava ela como objeto cortante, ela sempre fez uma diferença muito grande na vida do ser humano. Inclusive, ela era utilizada para uma ferramenta de trabalho, assim como era utilizada para uma ferramenta de defesa pessoal. Então, aquele pedacinho de pedra lascada, o camarada às vezes fazia um pedacinho de cipó, ele fazia um punho para não cortar a mão, fazia tipo uma espécie de cabo, né? E aí ele utilizava aquela lâmina ali para caçar, para processar a própria caça dele, para cortar algum tipo de material de madeira, para fazer o que com a madeira? Um abrigo, uma armadilha, entre outras coisas. Da mesma forma que ele cortava um pedacinho de galho, encaixava ali, enrolava de novo, fazia uma armadilha, fazia uma lança, ele ampliava a sua distância, né, a aplicabilidade ali da lâmina. Assim como também eles pegavam a flecha de madeira e botavam um pedacinho de faca, de pedra amolada ali na ponta e aumentava, potencializava as suas flechas, né? E assim, o mesmo contexto hoje em dia da arma de fogo. Indispensável
uma arma de fogo é indispensável para um serviço de segurança, um serviço armado, para defesa, alguma coisa assim, é indispensável uma arma de fogo. Foi evolução. Porém, a lâmina sempre houve, na história, sempre houve lâmina junto com a arma de fogo. Sempre foi um contexto que sempre seguiu ali. Eu venho falar sobre lâmina na questão do combate, né? Porque é o meu mundo, é o mundo que eu vivo, mas, porém, a lâmina ela não é só para combate, né? Eu vou enfatizar bastante nesse vídeo sobre esse assunto. Você pode utilizar algumas facas em determinadas situações, né? Depois eu fui para a Marinha e adquiri uma faca parecida com essa aqui, ó. Lá a gente utilizava uma baioneta que era do próprio fuzil. Era essa mesma bainha aqui. O cabo era mais ou menos parecido, só que a lâmina era diferenciada um pouquinho. E ela vinha esse sistema antigo aqui, ó, que dá para colocar no cinto. Esse é um sistema antigo. Por quê? As Forças Armadas, eles precisam de uma faca simples, que seja fácil de manutenção, fácil de aquisição, né? Seja algo simples, acesso rápido e fácil. É só passar fá mesmo. Então, porque o militar ele necessita de alguns trabalhos no mato, né? Até mesmo sobrevivência. E ele necessita também de uma faca de combate. Essa aqui é uma faca que é uma bainha. Perdão, ela é uma baioneta. Entra aqui, ó, o cano do fuzil entra aqui. Só que ela não tem aqui o grip aqui, ó, para prender no M16. Mas eu tenho uma outra aqui que tem, eu vou mostrar. Então era uma lâmina assim, simples, ó. Uma lâmina reta, simples, um fio simples, um metal simples, um pouquinho espesso, não era tão fino. Mas era algo simples para quê? Para tu efetuar trabalhos, para tu lutar quando tua munição terminar, para tu fazer um ataque furtivo, uma morte furtiva. Às vezes você pega um sentinela de costa. Essa era a ideia. É uma lâmina fina, se você perceber a espessura da lâmina, ela é fina, que é para ter uma perfuração maior. Ela tem um falso fio aqui para usar de ferramenta, mas no mato quase você não vai fazer isso. Você não vai ter nenhum dispositivo mecânico para você utilizar esse tipo de serviço. Então aqui, ó, não tem nada, tem só uma ponta aqui, ó, para você quebrar, bater em alguma coisa, ou até mesmo cabeça. Mas se fosse baioneta, ela teria que ter um clipezinho aqui, né? Um cabo de borracha, bem resistente, verdinho, né? Mas é uma lâmina pesada, uma lâmina grande. Hoje eu não utilizo em mais nada. Eu utilizava em serviço no exército, mas hoje em dia não utilizo mais em nada. Fica guardado aí como colecionador aí. Mas é um pouquinho mais melhorada da bélica, né? É um pouquinho melhorada da questão da que a gente utiliza lá. Isso aqui é um pouquinho melhor, né? Aí nesse mesmo contexto de faca, de mato mesmo, mateira, né? A gente tem uma outra mais sofisticada aqui, ó. Ela tem um bolsinho aqui, tem uma ferramenta para virar uma tesoura. A bainha dela é de polímero. A construção dela é totalmente uma construção mais ampla, né? Mais sofisticada. Porra. Olha a da Invictus, né? Mas isso aqui é uma cópia da Invictus, mas existe vários modelos, né? Olha o clipe que eu falei que pega no fuzil. Tem o cano do fuzil passa por aqui também, é uma baioneta, né? É uma faca de combate e uma baioneta. Esse corte aqui, é justamente para entrar aqui na bainha aqui, ó, e virar uma tesoura. Tá aqui, ó. Ela vira uma tesoura. E para você cortar cabo de aço, cerca, né? Essa ideia aí. Ela tem aqui em cima um fio falso. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Uma retirada de material aqui, afina aqui, mas não tem fio, entendeu? É um fio falso. O fio dele é um fio bem bacana. Pô, amolada, cara, é muito amolada. A lâmina é bem espessa. Olha a grossura disso aqui, cara. E ela vem um serrilhado aqui em cima para você cortar cipó, né? Ou até mesmo carne, né? Tem os sucos aqui para correr os caldos, né? Os líquidos, né? Você pode usar como
para caça, para pesca. Você pode utilizar ela para combate, né? A visão dessa aqui é para combate. E aí, nesse mesmo sentido, temos outras aqui, bastante interessante. Essa aqui eu usaria no mato, usaria na caça, usaria no combate, um acampamento. Só que falando de meios urbanos, aí eu tenho mais duas possibilidades aqui em meios urbanos, que é justamente a cor preta furtiva, né? Sempre eu utilizo bainha de plástico, de polímero, que dá uma segurança maior. Se você tiver um acidente, cair, ela não vai perfurar a bainha nem perfurar você. Eu utilizo essa aqui. Tem um bolsinho aqui na frente também, que aqui você pode botar uma pedra de amolar, ó. Isso é ainda mais interessante ainda para você ficar um tempo no mato. Então você pode utilizar ela nesse sentido, né? Ela é uma cópia da Ka-Bar, né? Uma marca muito conhecida de facas de combate, utilizada na Segunda Guerra Mundial. É de borracha, o cabo, o pomo dela não é nada demais, mas tem uma lâmina fina. Tem os sulcos aqui também para despesa de material, né? Escorrer material, sangue, outra coisa. Tem um fio falso na ponta, justamente para tu levantar um preguinho. Já é num contexto mais civil. Seria um contexto policial também, daria para utilizar, né? Um contexto de uma segurança também, dependendo do local onde você esteja, né? Tem um fio muito bom, mas para utilizar ela você teria que botar ou no cinto, ou ela pega também verticalizada ou horizontalmente também. Mas não te dá muito opção de até mesmo de saque rápido, não. Você tem uma presilha aqui, então isso atrapalha um pouquinho. Mas é uma boa faca, eu gostei na época, eu comprei na intenção mesmo de furtivo, né? Até a lâmina é furtiva, né? Material preto, né? Você pega um material desse aqui de metal brilhoso, você pode refletir a luz, e realmente no mato reflete muito, muito mesmo. Então pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do contexto onde você se aplique. Se você estiver na situação de sobrevivência, uma situação de risco, é interessante que você tenha uma lâmina que ela brilhe, ela reluza, né? Reluzente, que aí você está numa situação de risco, você pode pedir ajuda pelo reflexo do sol. Agora, na situação de combate já é muito ruim, porque realmente, estou falando de experiência, você vê o reflexo. Então ninguém vai saber, vai haver um reflexo, vai largar o aço onde tiver o reflexo. Então para uma situação de combate é ruim. Apresento essa aqui também, ó, que eu uso aí, ó, meu dia a dia. Estava com ela ontem na segurança. É uma faquinha muito bacana. Qual é o contexto dela? Ela já é moderna. Ela tem um sistema mole, ó. Esse é o sistema mole. Você encaixa aqui perto do teu... Isso aqui vai passar o cinto. Aí você puxa aqui, ó. Tem uma trava aqui. E essa mesma trava serve no sistema mole. Então você pode colocar ela aqui no colete, ou ela em pé, ou ela aqui em cima no colete. De várias formas de configuração. Ela ainda vem uns pedaços de tecido que você pode montar ela e colocar ela no cinto e tudo mais. Ela já é uma faca já diferente, ó. Ela é meio quadradinha aqui, ó. A pega dela é boa, de borracha. A lâmina dela, preta, furtiva. E ela leva um serrilhado na ponta, para cortar um colete, um cinto de segurança, alguma fita daquela que o vagabundo te prende. Ou seja, isso aqui é pensando no combate real, né? O urbano pode ser... Para mato não acho muito não, porque ela não é muito grande não, é pequena. Eu acho numa questão policial, numa questão de combate urbano, de CQB, né? Essa é uma faca tática muito importante, né? Eu achei muito legal essa faca aqui, pela aplicabilidade, pela essa bainha aqui legal, Porra, olha só, pelo esse clipe que ela tem aqui. Porra, é uma faca top demais. Tão boa que eu adquiri uma mais baratinha, mais simplesinha para usar soft aí, para esse treinamento do soft, que é importante também. É importante também adquirir uma faca dessa, toda de borracha, para treinamentos,
um combate com faca. Inclusive, o nosso curso de combate com faca era interessante ter uma dessa aqui. E nos jogos de Airsoft, para que você comece a ter essa ideia de furtividade. Tentar pegar o oponente ali furtivo com a faca de borracha. A Airsoft permite isso. A gente treinar com isso. Outra faquinha interessante, que é igual a essa aí última. Essa aqui é uma cópia da Geber, né? Do Bear Grylls. E ela vem até aqui, ó, um sinalizador aqui, explicando como pedir ajuda aqui e tal. Bem bacana. Uma bainha aqui de borracha, polímero com borracha. Ela já é cinza com coral, que é fácil de achar, se cair no mato. Fácil de achar, tem um apito. Tem uma pederneira aqui, ó. Se você puxar aqui, é uma pederneira. É uma faquinha muito pensando aí no sobrevivencialismo. Tem um pumo aqui, ó, interessante para bater. Serve para o combate? Também serve. Mas a visão dela já é a ideia de sobrevivencialismo. Ela vem essas perfurações aqui, para tu colocar um pedaço de madeira, passar paracorde aqui, ela vira uma lança, seja para caça, para pesca, para sobrevivencialismo. Tem um ponto aqui para a gente acender a pederneira, né? Esse ponto aqui é para a gente riscar na pederneira. E é uma faca bem bacana. Tem uma curvaturazinha de leve para você facilitar alguns tipos de trabalho. Mas é uma boa faca para esse tipo de trabalho. Tem uma outra aqui também. É da Invictus. Eu gosto muito, cara. Tem outras aí. Eu não vou mostrar todas não, porque aí a gente vai ficar o tempo todo aqui. É uma bainha molha, sistema molha. Mas é mole modular, tá? Molde, é modular. Ela tem esse tecido aqui, ela é uma bainha de tecido, eu já fico meio grilado com ela. Eu acho que a Invictus peca muito nisso, ela tinha que usar uma bainha mais de polímero, umas coisas mais simples e funcional. Mas a ideia dessa faca é mato. Ela tem um grip aqui, é trabalho manual. Ela tem esse desenho, né? Desenho bem bacana, mas é para serviços bruto. Serve para pesca, para caça, para campo, mas não serviria para o combate. Se qualquer material serve para o combate, até uma faca de pau serve para o combate, mas ela não é o objetivo primário dela. Pessoal, tudo eu estou mostrando aqui para vocês verem mais ou menos aí, porque eu vou soltar um vídeo aqui de uma explicação minha sobre escolhas de faca, modelos de faca. Eu vou botar aqui daqui a pouquinho. E eu mostrei essas aqui justamente porque vai complementar o assunto do outro vídeo. Vou botar aqui no meio. E o mais importante do combate com faca é alguns fatores psicológicos. Por exemplo, é muito difícil, tá? É um fator psicológico você pegar uma lâmina dessa. É muito diferente de que você pegar uma arma de fogo e atirar sobre um oponente. Uma arma branca dessa aqui, uma faca, você tem que estar num combate muito aproximado, ou seja, sua vida está é 50% a sua ou a do teu oponente, a não ser que você esteja furtivo, né? Num contexto de combate, um ataque, né? Um assalto, né? Mas, por exemplo, se for uma situação, assalto que eu digo assalto militar, tá? Uma situação de defesa pessoal, é apenas você dar um corte em qualquer parte do corpo do oponente e abrir fuga. Seria a última instância, ou fazer uma estocada, que é abrir fuga. Porque o combate com faca, você tem duas opções. Você tem o a mão, que é o combate manual. Você tem mão armada contra mão desarmada. Você tem duas mãos armadas com faca. Então são vários tipos de combate com faca. Então você pode combater o cara, você armado, o cara não. Você pode combater o cara armado, você não. E você pode combater o cara com faca e você com faca. Aí já muda mais ainda. Então o que acontece? É muito complexo você utilizar uma arma branca.
porque você sente a perfuração, o rompimento do tecido, né? Não é para qualquer um você romper o tecido humano, né? Então é muito para caçador. Caçador que tem o hábito de abater um animal, ele tem menos situações psicológicas. Apesar que você, na hora do desespero, do ódio, né, você acaba utilizando. A faca, normalmente, crimes com faca, normalmente é crime de ódio. São crimes de ódio. Muito raiva, muito ódio. Então, mas no nosso caso aqui, não, no nosso caso é defesa pessoal. A não ser que você seja um combatente, acabou tua munição e a única coisa que você tem é a faca para se defender. Na legítima defesa, né, qualquer meios. Meu meio era esse. Isso se o uso da força for proporcional. Então, eu nunca vou utilizar uma faca contra a pessoa que está com a mão vazia, desarmada. Entendeu? Então, isso é um fator psicológico também. Depende do contexto, depende da situação que você esteja enfrentando. Mas a faca é uma ferramenta de trabalho. Ela potencializa a sua capacidade de trabalho, né? Pode potencializar não na faixa do combate, como uma situação de vida de risco, de manuseio, de qualquer coisa, né? Então, o sangramento também é um dos fatores, né? O sangue, quando pinga, escorre em você, pinga em você, é um fator psicológico muito importante. Então, tem que se haver essa conversa. Não é só combate com faca muito bonita, as facas são muito bacanas, mas você vai lá e utiliza ela como combate, você tem que entender o que acontece com o operador quando ele utiliza de faca. Tem essa parte do rompimento, tem os odores, os cheiros de sangue, cheiro de ferro, né? Cheiro de sangue, cheiro de gordura humana, quando você está num combate. Então você tem que tudo entender esse conceito de faca. Faca é muito bacana, mas existem esses fatores psicológicos. Então não é simples a utilização de um material desse. Ou seja, ou você de repente tem um material desse, não sabe utilizar, acha que é só pegar e estocar alguém e o teu oponente te fere com o teu próprio material. É uma coisa que é muito comum em acontecer, né? Nós vemos em filme, um exemplo clássico, aquele filme do combate, Resgate do Soldado Ryan, aquela cena épica, né? Do covarde que não sobe, o amigo lá em cima perde as forças no combate e acaba morrendo com a própria faca. Isso acontece muito. Acontece na vida real. Então, muito cuidado, muito bonito, muito bacana, mas eu não quero aqui ensinar ninguém a comprar uma faquinha, a comprar um canivetezinho e sair portando pela rua sem saber que essa ferramenta ela pode servir contra a sua própria vida. Beleza? Vou deixar o vídeo aqui. Esse vídeo é eu explicando passo a passo como escolher uma faca, qual a diferença dela, as subdivisões que existem na faca, né? E espero a todos no nosso cursinho lá de combate com faca, que vai ser uma coisa bem bacana. Eu vou entrar com a parte de teoria. No faixa preta lá, meu amigo, o Augusto, ele vai aplicar a parte de prática com vocês lá. Beleza, pessoal? Fique com Deus. Até o próximo vídeo.